Você já viu como, cada vez mais, pessoas que, obviamente, firmaram na fé e decidiram se afastar da igreja? Não estamos falando de simples frequentadores, mas daqueles que muitos chamariam de escolhidos. O que está acontecendo? Hoje aqui no nosso canal Divina Luz do Infinito, vamos explorar os motivos profundos por trás dessa decisão tão polêmica e muitas vezes dolorosa. O afastamento de alguém da igreja é quase sempre um processo gradual e silencioso, que muitas vezes passa despercebido até que se torne evidente. Muitas vezes, ele não começa com uma decisão consciente de sair, mas com pequenos sinais, quase imperceptíveis, que se acumulam com o tempo. São manifestados sutis, mas poderosos, que indicam que algo está fora do lugar, que há uma desconexão crescente entre a pessoa e a comunidade de fé com quem ela pertence. Essa jornada de afastamento geralmente começa com uma sensação de desconexão durante os cultos. Aquelas palavras que antes trazem conforto, esperança e direção agora são vazias ou distantes. O louvor, que costumava ser um momento de profunda comunhão com Deus, se transforma em uma mera repetição de canções. Não é que uma pessoa tenha perdido sua fé de imediato, mas algo dentro dela já não encontra mais o mesmo sentido no ambiente em que está inserido. Os primeiros passos do distanciamento. Entre os sinais mais comuns desse afastamento está o surgimento de questionamentos internos. Esses questionamentos não são, necessariamente, sobre a existência de Deus ou os princípios da fé, mas muitas vezes sobre a prática e o ambiente da igreja. Perguntas como: será que tudo isso faz sentido para mim? Por que me sinto tão vazio mesmo estando aqui dentro? Onde está o amor e a comunhão que me trouxeram até aqui? Esses pensamentos surgem após um sermão que pareceu insensível, um conflito com um irmão da igreja ou até mesmo pela repetição de uma rotina que já não alimenta a alma. O problema não é questionável, afinal, uma dúvida pode ser um caminho para o crescimento, mas o fato desses questionamentos muitas vezes serem ignorados ou reprimidos. A solidão em meio à multidão é outro fator significativo. Estar cercado por pessoas durante um culto lotado, mas sentir-se invisível, é uma das experiências mais dolorosas que alguém pode vivenciar dentro da igreja. Isso acontece quando a comunidade deixa de ser um lugar de acolhimento e se transforma em um espaço de cobranças e expectativas. Quem antes se sentiu pertencente começa a perceber que suas dores, dúvidas ou fraquezas não encontram espaço para serem compartilhados. O que alavanca o afastamento definitivo. Esses pequenos sinais evoluem para algo maior quando não são tratados. A sensação de desconexão, os questionamentos não respondidos e a solidão persistente podem levar a um estado de esgotamento emocional e espiritual. Quando isso acontece, a pessoa começa a se questionar se o problema está nela ou no ambiente em que está inserido. Esse é o momento em que muitos decidem dar um passo mais drástico em salvar-se por completo. Essa decisão é, na maioria das vezes, acompanhada por um misto de colapso e culpa. Alívio por finalmente sair de um lugar onde não se sentiam mais bem-vindos ou completos, e culpa por abandonar algo que foi, em algum momento, tão importante para sua vida espiritual. Fatores externos e internos que contribuem. Existem vários fatores que contribuem para esse processo de afastamento. Entre os externos, destacam-se conflitos interpessoais dentro da igreja, em discussões mal resolvidas, julgamentos e fofocas são como pequenas rachaduras que, com o tempo, se tornam insuportáveis. Falta de acolhimento emocional e espiritual, pessoas que estão passando por crises pessoais, como luto, problemas financeiros ou familiares, muitas vezes não encontram apoio real na comunidade. Rotinagem repetitiva, o excesso de formalidades e a falta de inovação em nossos cultos podem tornar o ambiente desinteressante, especialmente para quem busca experiências mais dinâmicas e profundas. Já os fatores internos incluem crises de fé e dúvidas sobre a existência de Deus, a eficácia da oração ou o propósito de seguir a religião podem corroer a motivação de permanência. Cansaço espiritual, pessoas que se dedicam demais às atividades na igreja, liderando ministérios, participando de eventos e projetos, podem acabar esgotadas, especialmente quando não têm tempo para cuidar de sua própria espiritualidade. Busca por profunda, e muitas vezes começa a sentir que a prática religiosa na igreja não reflete mais a essência de sua fé, levando-os a buscar uma relação mais pessoal com Deus fora das paredes institucionais. O impacto do abandono da igreja. Quando alguém decide se afastar, o impacto não é apenas pessoal. A comunidade também sente essa perda, embora nem sempre reconheça isso de forma explícita. Para uma pessoa que se afasta, há o desafio de lidar com a solidão, especialmente se seus laços sociais estão profundamente enraizados na igreja. Há também a culpa, agravada pelas mensagens que muitas vezes associam a saída da igreja a um fracasso espiritual. Por outro lado, a igreja, enquanto instituição, perde a oportunidade de aprender com essas histórias de afastamento.
Ao investigar o que levou alguém a sair, muitas comunidades preferem uma postura defensiva, atribuindo a saída, falta de fé ou a influência do mundo. Essa falta de autocrítica impede que mudanças sejam feitas para evitar futuros afastamentos. Como reverter esse processo? Evitar o afastamento de pessoas da igreja é um desafio que exige mudanças profundas na forma como as comunidades de fé operam. Algumas estratégias importantes incluem: criação de um ambiente de diálogo aberto, em dúvidas e questionamentos devem ser recebidos com respeito, não com julgamento. Investimento em relacionamentos pessoais, a igreja precisa ser mais do que um lugar de encontros semanais, deve ser um espaço de comunhão genuína. Oferecer suporte emocional e espiritual em momentos de crise são inevitáveis, e a igreja deve estar preparada para ser um porto seguro nessas graças. Promover descanso e renovação para líderes e voluntários, em cuidar daqueles que servem é essencial para evitar o esgotamento. Ensinar sobre a graça e o amor de Deus, e não focar em regras e cobranças. É importante lembrar que a essência do Evangelho é o amor incondicional. Quando uma pessoa considerada escolhida abandona a igreja, a situação causa perplexidade e muitas perguntas, tanto para quem observa quanto para quem vive essa realidade. Como alguém tão envolvido na fé, tão comprometido com a obra, decide dar um passo tão definitivo? Essa decisão, quase sempre dolorosa, não é fruto de um impulso momentâneo, mas o resultado de um conjunto de fatores que, acumulados ao longo do tempo, tornam o afastamento benéfico. Vamos explorar os 5 motivos mais comuns que levam alguém a tomar essa decisão difícil. Conflitos com a liderança. A liderança é, muitas vezes, a base da estrutura de uma igreja. É para os líderes que a religião olha em busca de orientação, inspiração e exemplo. Contudo, quando a prática não reflete a pregação, surgem as rachaduras na confiança. A hipocrisia percebida em líderes que pregam o amor e a humildade, mas envelhecem com autoritarismo e soberba, acabam deixando aqueles que esperam curiosamente. Favoritismos e falta de imparcialidade. Quando as decisões são tomadas com base em preferências pessoais e não em princípios bíblicos, muitos membros sentem-se injustiçados e desmotivados. Escândalos e desilusões, em casos de corrupção, traição ou outros escândalos envolvendo líderes podem levar os escolhidos a perderem a confiança na instituição como um todo. Esse tipo de decepção não apenas enfraquece a relação com a igreja, mas também abala a fé da pessoa, que começa a se perguntar se está no lugar certo. 2. Julgamentos dentro da comunidade. A igreja deveria ser um lugar de acolhimento e cura, mas, infelizmente, muitas vezes se torna um espaço de críticas e julgamentos. O peso do olhar crítico em pessoas que enfrentam dificuldades, sejam financeiras, familiares ou pessoais, muitas vezes são vistas com desconfiança em vez de empatia. Falta de apoio em momentos de vulnerabilidade, e ao invés de encontrar ajuda, aqueles que mostram fraquezas ou cometem erros frequentemente são marginalizados. A cultura do perfeccionismo, a pressão para manter uma imagem de santidade pode ser esmagadora, levando muitos a se afastarem para fugir da constante vigilância da comunidade. Quando a comunidade ignora a humanidade de seus membros e espera a perfeição, ela deixa de ser um lugar seguro. Quem vive sob esse peso por muito tempo acaba preferindo a liberdade do afastamento. 3. Crises de fé. A crise de fé é um momento decisivo na vida de qualquer cristão, mas, quando ela não é acolhida, pode se tornar um ponto de ruptura. Momentos difíceis e questionamentos profundos, perdas, doenças, desastres financeiros e outros desafios levam muitos a se perguntar por que Deus permitiu isso? A ausência de respostas claras, quando esses questionamentos são ignorados ou tratados de forma superficial pela igreja, uma pessoa pode sentir que suas dúvidas são irrelevantes ou inconvenientes. Distância entre o discurso e a realidade. Ver a distância entre o que é pregado e o que é vivido na comunidade pode fortalecer as dúvidas sobre a proteção da fé. Uma crise de fé pode ser uma oportunidade para crescimento espiritual, mas apenas se a pessoa encontrar apoio e espaço para reflexão. Sem isso, o afastamento torna-se uma escolha quase concluída. 4. Cansaço espiritual. O esgotamento espiritual é um dos motivos mais silenciosos para o afastamento. Ele costuma atingir aqueles que estão mais engajados na igreja, especialmente os líderes e voluntários. Sobrecarregados por responsabilidades, e muitos líderes, músicos, intercessores e outros servos dedicados assumem uma carga de trabalho que vai muito além do que podem suportar. Falta de suporte e reconhecimento. Quando esses esforços não são reconhecidos ou quando uma pessoa não encontra suporte emocional e espiritual, o cansaço se transforma em frustração. Negligência da vida pessoal. O excesso de compromissos na igreja pode levar ao abandono da família, amigos e até da própria saúde mental. Pessoas esgotadas chegam ao ponto de não terem energia nem mesmo para buscar a Deus. Para eles, sair da igreja pode parecer a única forma de recuperação do equilíbrio emocional e espiritual.
5. Busca por autenticidade. Nem todos os que abandonaram a igreja estão abandonando a fé. Muitos apenas buscam uma forma de viver de maneira mais autêntica e menos institucionalizada. Desilusão com a estrutura religiosa. Em algumas pessoas acham que a igreja se tornou mais uma instituição humana do que um espaço de comunhão com Deus. Desejo de uma relação mais pessoal com Deus. Para esses indivíduos, o excesso de regras, dogmas e tradições obscurece o verdadeiro significado do Evangelho. Questionamento da relevância da igreja moderna. E eles buscam uma vivência da fé mais simples, baseada no amor, no serviço ao próximo e na leitura pessoal das Escrituras. Esse grupo não rejeita Deus, mas sim a maneira como a fé é vivida e ensinada dentro das instituições religiosas. Para eles, o afastamento é uma tentativa de preservação que acreditamos ser essencial. O impacto do abandono da igreja. O abandono da igreja por parte de seus escolhidos não afeta apenas quem se afasta, mas também a própria comunidade. Quando uma pessoa deixa o grupo, ela leva histórias, dons e contribuições que poderiam enriquecer a igreja. Além disso, a saída de membros dedicados pode gerar reflexões dolorosas sobre o papel da instituição. No entanto, para quem se afasta, o impacto também é profundo. Eles enfrentaram solidão, culpa e, muitas vezes, julgamentos daqueles que ficaram para trás. Essa experiência pode tanto fortalecer sua fé pessoal quanto afastá-los de vez em qualquer prática religiosa. O que a igreja pode fazer? A igreja não precisa assistir passivamente a essas características. Com humildade e empatia, ela pode se transformar em um espaço mais acolhedor e significativo. Crie um ambiente de diálogo aberto, em dúvidas e crises de fé devem ser acolhidas, não reprimidas. Treinar líderes para serem pastores verdadeiros. É necessário que os líderes inspirem confiança e sejam exemplo de integridade. Promover descanso e renovação. Aqueles que servem na igreja precisam de tempo para cuidar de sua saúde mental, emocional e espiritual. Reforçar a essência do Evangelho. O foco deve estar na graça, no amor e na comunhão, não nas regras ou tradições humanas. Quando um escolhido abandona a igreja, há uma história complexa e cheia de nuances por trás dessa decisão. Não se trata de suspeitas, mas de buscar entendimento e oferecer acolhimento. Em vez de julgar, é essencial ouvir. Em vez de importar, é necessário amar. Afinal, a verdadeira essência da fé cristã não é cuidado com o próximo, seja ele parte da igreja ou alguém que decidiu seguir outro caminho.